Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje então eu vou ler com você Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20, diz assim: Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos inclina os teus ouvidos. Jamais os percas de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permitas que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para a frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre as tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Então aqui, gente, quando a palavra de Deus, ela é bem clara, diz: Filho meu, dá atenção às minhas instruções e aos meus conselhos inclina os teus ouvidos. Então nós precisamos dar atenção às instruções que o Espírito Santo tem nos passado, às direção que Deus tem nos dado. E ali ele diz: e aos meus conselhos inclina os ouvidos. Quando nós ouvimos a palavra, ela fala ao nosso coração. Você ora, você pede uma resposta, você pede uma direção, e no momento em que você, está meditando, você está orando, você está ouvindo a palavra, o Espírito Santo, ele vai falar ao nosso coração através da palavra. Ele vai nos trazer algo à memória, uma palavra que nós ouvimos no momento de uma dificuldade. Ele vai nos dar as armas. Por isso que a palavra que ele fala: dá atenção às minhas instruções, Se a gente vai, um exemplo, a gente vai fazer uma prova. O professor ali, antes de dar a prova, ele dá algumas instruções pra gente. Ele lê a prova muitas vezes, ele dá alguma explicação, ou ele diz: é assim, vocês têm tanto tempo para fazer a prova, não pode sair da sala, vocês não podem ir ao banheiro, quando terminar, vocês têm que ficar quietos aqui, ou quem terminou sai, É assim, não pode ficar correndo nos corredores. Sempre ele vai nos dar algumas instruções. E a palavra diz aqui que aos conselhos inclina os ouvidos. Então, às vezes ali, o professor, ele está dando algum exemplo, alguém faz uma pergunta, E ele dá uma clareada, como a gente costuma dizer, Dá uma pista. Aí a pessoa, opa, tá. Era só essa palavrinha que eu precisava, lembrei agora qual que é a resposta. Então nós precisamos inclinar os nossos ouvidos, prestar atenção aos conselhos que Deus tem nos dado, as coisas que Deus tem nos direcionado. Faça. Quantos devocionais Deus tem falado do perdão, nos ensinado a orar, nos chamado para orar, para interceder, para clamar, a orar da maneira correta. Então, inclina os teus ouvidos àquilo que o Senhor está falando. Está faltando tempo de comunhão, intimidade, oração. Foi estas palavras que o Espírito trouxe para nós através dos devocionais. Sobre o perdão, sobre a oração, de perdoar para a gente ser perdoado, de tirar da nossa vida bagagens, excessos, pesos, culpas, coisas que
nos impedem de dar passos, de prosperar, de ser bem-sucedido, como manda a palavra de Deus. Então, inclina os teus ouvidos, dá atenção ao que o Espírito Santo tem nos dado, a instrução que tem vindo do alto, porque eu não falo de mim. Eu oro e digo, Senhor, o que o povo precisa ouvir, o que eu preciso. E Ele dá. Então o Espírito Santo, ele está trabalhando, ele está falando, alertando, chamando atenção, para que a gente venha ter mais intimidade, mais tempo de oração, meditação na palavra, comunhão com Deus, oração. Como eu falei, não adianta a gente estar revestido e vestido da armadura se eu não estiver em oração. Depois, no final ali de Efésios, se eu não me engano, no versículo, capítulo 6, versículo 18, diz: e orai incessantemente. Tem que orar. A oração, gente, já diz oração, ação. Quando você ora, há um mover, há uma ação no mundo espiritual, há um mover ao nosso favor. A palavra diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não nos possa ouvir, que Ele inclina os nossos ouvidos, que quando o justo clama, Ele ouve. Então, nós precisamos clamar, orar, ter intimidade com o Senhor, tirar esse tempo, esse momento de oração, de busca com o Pai, com o Espírito Santo. E aqui ele diz, né? Jamais os perca de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, né? Que significa ali, entranhas, é o íntimo da pessoa. As entranhas, ela significa ali no íntimo da razão, que tem um lugar nos recantos da nossa mente, da nossa alma. É algo que nós precisamos guardar na nossa mente, no nosso coração. É algo que nós necessitamos reter, guardar a palavra. O salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, por isso que ele disse: jamais os perca de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Aquela pessoa sábia, que retém a sabedoria, que retém a instrução do alto, ela retém ela para sua vida, é saúde para todo o seu ser. Ela é uma pessoa saudável espiritualmente, porque ela exercita a sua fé. Ela ora, ela medita na palavra, ela declara a palavra de Deus sobre a sua vida, ela lança as palavras à frente, as profecias sobre ela mesma, ela fica declarando o futuro que ela vai ter, as bênçãos sobre a vida dos seus filhos, e Deus vai trabalhando assim. Nós precisamos nos exercitar espiritualmente. Se a gente para, a gente atrofia. Se a gente não faz exercício físico, o nosso corpo, gente, ele clama, ele para, ele atrofia, a pessoa fica cheia de dor, e assim é espiritualmente. Eu tenho saúde mental, eu tenho saúde espiritual quando eu estou conectada com o Espírito, quando eu tenho o hábito de exercitar a minha fé, de orar em línguas, de estar ali na presença do Senhor. Isso é um exercício diário que nós devemos ter, é necessário, é algo que o cristão precisa adquirir, esse hábito, ter esta rotina, se exercitar todos os dias. O teu corpo pede uma caminhada, que você faça uma musculação, que você faça um pilates, uma hidroginástica, uma corrida. O teu corpo pede andar de bicicleta. Se a pessoa para, ela começa a sentir um monte de dor. E assim é nós. Se nós pararmos de orar, de buscar, de meditar, de ter intimidade com o Senhor, nós vamos atrofiando, nós vamos esmorecendo, esfriando na fé. Por isso que Jesus disse: congregai
Não se afastai da congregação como é costume de muitos, porque na congregação todos estão ali unidos no mesmo espírito, ouvindo a mesma palavra, recebendo a mesma direção, orando junto por todos os santos, intercedendo. Como nós tivemos o culto na igreja que eu vou no domingo, aonde nós oramos por uma pessoa que estava enferma. Toda a igreja orou. Toda a igreja orou, os familiares daquela pessoa, e Deus está trabalhando. Nós tivemos, na quarta-feira ali, a resposta de que aquele homem, o pulmão já não estava mais ali, gente, estava tomado. Mas já na quarta, o filho, que está se formando em medicina, se formou em medicina, foi lá e examinou o pai, e ele disse: agora o pai tem o pulmão novamente, e os médicos disseram: continue em oração, porque é isso que está dando efeito. Imagina, o homem estava ali, gente, numa situação, e Deus está operando, porque muitos justos estão clamando, muitos justos estão orando, e glória a Deus que o Senhor está tocando na saúde dele. Deus está restaurando, por quê? Porque nós estamos exercitando a nossa fé, declarando que o Senhor cura, que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor manda os anjos até aquela UTI, que trabalhasse na vida desse homem. É assim que Deus opera, é desta forma que Deus trabalha. Então nós precisamos exercitar a nossa fé como igreja, em unidade, o corpo de Cristo em oração. Aqui no nosso estudo bíblico também na quarta-feira, nós oramos por várias vidas, por pessoas que estão ali necessitando, precisando de um socorro do Senhor, de um milagre. O impossível é para Deus, o que é possível para nós é orar, colocar as coisas diante de Deus, ter fé, acreditar e esperança de que Deus está agindo, de que Deus está trabalhando. É colocar nas mãos de Deus e não ir tirar da mão do Senhor, dizer: Senhor, está nas tuas mãos, eu sei que o Senhor está trabalhando, é a tua vontade, não a nossa, Tem tudo isso. Nós precisamos saber orar, pedir, dizer: Senhor, é a tua vontade, não é a nossa, Pai. Cura aquela pessoa, se é o propósito que o Senhor tem, se é um vaso escolhido do Senhor, o Senhor vai restaurar, vai colocar essa pessoa de pé e ela vai sair daquele hospital para a glória do teu nome, vai pregar a tua palavra. É assim que nós estamos orando por essa pessoa. E é isso que eu sei que Deus vai fazer. Então, gente, nós precisamos, como diz aqui, acima de tudo que se deve guardar, preservar, guarda o íntimo da razão, que é o lugar nos recantos da nossa mente, da nossa alma, Pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. É daqui, porque aqui, gente, a palavra coração, ela corresponde à sede dos sentimentos e decisões do ser humano, que no Antigo Oriente era compreendida como a região das entranhas, dos intestinos, E especialmente por causa da sensação que as emoções normalmente causam no estômago, como um certo frio na barriga, Jesus nos ensinou que a boca fala do que está cheio o coração, ou seja, do que está repleto o íntimo. Sendo o corpo do cristão o templo do Espírito Santo, é fundamental que saibamos guardar o nosso coração, afastarmos-nos do mal mediante atenção às orientações do Espírito Santo. Então a pessoa às vezes tem aquele frio na barriga, aquele medo que vem, sentimentos que vêm, Então nós precisamos guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes e as saídas da vida, como diz a palavra. Então eu preciso guardar a minha mente, guardar o meu coração, por mais que dá aquele frio na barriga, eu preciso crer, confiar no Senhor, esperar com confiança no Senhor, como Davi disse, e ele se inclinou para mim. Então o Senhor, ele vai se inclinar para nós quando nós esperarmos com paciência. É o tempo dele, não o nosso. Tem gente que ora hoje, amanhã ela já quer,
E não é assim. Deus trabalha de formas que nós desconhecemos, mas Deus está trabalhando, Deus está nos guardando, nos livrando, cuidando da gente, porque só Ele é Deus. O Senhor nos livra de tudo, Ele cuida de nós, Ele toma conta das nossas vidas, porque Ele é santo, Ele é Senhor, Ele é soberano e Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom, Ele cuida de nós, Ele guarda as nossas vidas, Ele cuida da gente como a menina dos seus olhos, Ele nos protege, Ele nos envolve. O Senhor é bom. Então nós precisamos guardar o nosso coração, a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, porque a boca vai falar do que ele está cheio. E é um cuidado que nós devemos ter, porque palavras geram vida ou geram morte. As pessoas não acreditam nisso, mas Deus não criou tudo falando, Deus gerou tudo falando. Ele só falou que haja firmamento, separação entre o dia e a noite, criou-se o sol, a lua, houve a separação do dia e da noite, tudo falando. Deus não foi lá e botou aqui, não pegou uma varinha de condão, não, Deus falou. E aquilo que ele falou se gerou porque já estava dentro do Senhor, a criação. Criar o universo, criar todas as coisas, criar os seres viventes, já estava no íntimo do coração do Senhor. E quando ele falou, gerou-se. E isso acontece conosco, gente. Guardar a fonte, guardar o nosso coração, porque se o meu coração estiver cheio de maldade, de raiva, de ódio, de amargura, é isso que ele vai falar. Se vai destilar o quê? Murmuração, contenda. É isso. Tudo a boca da gente, ela fala o que o nosso coração está cheio. Por isso que Jesus, ele disse, quando advertiram, chamaram atenção porque os seus discípulos, não lavaram as mãos para comer. Mas era uma tradição dos anciãos, ninguém podia comer sem lavar as mãos. E Jesus disse, o que entra no homem não é o que contamina, mas sim o que sai, porque o que sai procede do coração. Então aquilo que sai do coração contamina. Se a pessoa estiver destilando ódio, ela vai destilar ódio para todo lado, amargura para todo lado, ressentimento para todo lado, murmuração para todo lado. Ela vai falar do que está aqui. Por isso nós precisamos preservar essa fonte, guardar o que entra na nossa mente através dos nossos ouvidos, dos nossos olhos. Nós precisamos guardar o nosso coração, para que ele venha a ser uma fonte de bênção, aonde a gente tenha paz, aonde a gente tenha certeza de que Deus está com a gente, a nossa fé. Nosso coração deve ferver, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da palavra, ser cheio da presença, porque daí você vai profetizar vida, cura, transformação, libertação, bênção. Você vai profetizar sobre a vida das pessoas, sobre aqueles que estão ao teu redor. E aqui diz mais, gente: afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permitais que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. Palavras perversas, perversidade. Tem gente que as palavras ferem, As pessoas costumam sempre dizer assim, que uma palavra fere mais do que um tapa, e é verdade. Às vezes aquela palavra, ela vem assim, machucando, rasgando, ferindo, entra no coração. E essa é a intenção do diabo, contaminar a fonte. Ele veio para matar, roubar e destruir, por isso que nós precisamos estar revestidos e vestidos da armadura de Deus e revestidos da oração, blindados, porque quando vem estas investidas,
nós conseguimos, identificar isso não é do Senhor. Sai daqui, demônio. Em nome de Jesus, você não vai roubar minha paz. Você não vai minar meu coração. Eu abençoo a vida desta pessoa porque ela não sabe o que fala, ela está sendo usada por ti. Você não perde a paz. Você fica tranquila. Porque você identificou que o que estava vindo da boca desta pessoa não era do Senhor. Era Satanás que estava usando. Era o próprio diabo que estava usando a boca daquela pessoa para que você sujasse a fonte. Então afasta da tua boca essas palavras sujas, perversas, palavras torpes, como disse Paulo, podre, palavras podres. Tem palavras que exalam podridão, morte. Nós precisamos gerar vida com a nossa boca e não morte. A da nossa boca procede vida, morte, bênção e maldição. Então que a tua boca seja um canal de bênção, de vida, de abençoadora e não de maldição, de maldizente, mas que você profetize cura, que você profetize bênção, que você seja bênção sempre que você abrir a tua boca, que você possa olhar para aquela pessoa que está passando por uma situação difícil e dizer assim, ó, Deus é contigo, confia, vem aqui que eu vou orar com você e o Senhor vai te abençoar. É isso. Agora se a outra pessoa diz assim, não, esquece, isso daí não é para você, viu? Eu te falei, eu te disse. Não seja maldizente, mas seja aquele que abençoa, aquela boca que destila sabedoria, doçura no falar, aquela pessoa que as pessoas querem estar perto, querem ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de bênção. A pessoa não quer que o outro vá lá e jogue mais uma pá de terra. Ela quer que você esteja lá abençoando ela, ajudando ela a sair daquela situação que ela está, daquela sepultura em que ela se encontra. Para jogar pá de terra tem um monte, mas para dar mão, para tirar ela dali de dentro, aparece 1 e 2, quando muito 2. Então aqui, olha sempre para frente. Mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Devemos olhar sempre para o nosso alvo maior, a glória do Senhor. E não deixemos levar pelas coisas e paixões paralelas deste mundo. A inveja, o mexerico, a maledicência são outras formas de nos desviarmos do principal objetivo das nossas vidas e olharmos de lado. Então, gente, não tire os olhos do Senhor, não tire os olhos da cruz, porque Satanás vai tentar fazer você olhar para a direita, para a esquerda, tirar os teus olhos de Jesus, do foco. Então, como diz aqui, mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Olha sempre para frente. Mantenha o teu olhar fixo. Não deixe distrações fazer com que você olhe para os lados. Olhe sempre para frente. Como Paulo sempre compara a uma corrida, né? Correndo, olhando para onde? Para o alvo. A pessoa que corre, ela não fica correndo olhando para trás, correndo e olhando para trás, estão perto de mim, estão me alcançando, não. Ela vai correr e ela vai ter o olhar fixo na linha de chegada. Eu vou chegar lá, eu vou passar, eu vou vencer, nem que eu fique em primeiro, segundo, terceiro, mas eu vou passar pela linha de chegada. É olhar para frente, é olhar para o alvo, manter os nossos olhos fixos no Senhor. Não podemos nos desviar, gente, com nada, porque o diabo vai tentar colocar distrações, ele vai tentar colocar ofensas, ele vai tentar colocar muita coisa no teu caminho para fazer com que você se sente, com que você pare de congregar, com que você pare de orar, de buscar, para que você fique desacreditado, desanimado. O desânimo tem tirado muitas pessoas da presença do Senhor. Tem gente que não tem ânimo para orar, para meditar, para ir na igreja, para buscar Deus. O desânimo já tomou conta da vida, da alma, do coração desta pessoa, que ela não tem ânimo para nada. Ela só vai trabalhar porque ela precisa.
porque senão ela vai morrer de fome. Tem gente que está assim. Tem pessoas que estão ali de arrasto. Então, busque a Deus. Por que a palavra, gente, ela diz o quê? Tem de bom ânimo, tão somente esforça-te, eu sou contigo. E não se aparte da tua boca o livro desta lei, foi o que Deus disse para Josué. Tão somente esforça-te. Nós precisamos ter esse bom ânimo, senão nós vamos desfalecer. E o diabo, gente, tem feito muita gente desanimar. Tem muita gente parada no meio do caminho, sentada, desviada da presença do Senhor, pelo desânimo, por coisas que elas viram, deixaram contaminar, coisas que elas ouviram, contaminou. Limpa o teu coração, limpa os teus olhos, limpa os teus ouvidos, limpa a fonte, volte para a presença. Olhe fixo para o alvo, que é Jesus. Se nós formos olhar para o defeito do homem, nós não vamos ficar em igreja nenhuma. Todo homem é falho, nós somos cheios de falhas, gente. Nós somos seres humanos e cheios de falhas, nós tropeçamos, nós pecamos, nós erramos todos os dias. A gente tem que pedir perdão para Deus todo dia, o tempo todo, por uma palavra que a gente disse, um mau comentário. Às vezes a gente, pois é, a gente quando vê, cai ali e começa a falar mal de uma pessoa, fazer comentário, cá aqui pra nós, vamos fazer um comentáriozinho, e assim vai. Uma fofoca santa, não existe fofoca santa. Então nós tropeçamos, gente, em muitas coisas, nós precisamos sempre estar aos pés da cruz, pedindo perdão. Porque se o Senhor nos purifica, nos limpa, diz: Senhor, me limpa, me purifica, me santifica, lava as minhas vestes. Pega aquela brasa viva do teu altar e toca na minha língua, como Isaías disse, toca na minha boca, sou um homem de lábios impuros, limpa, purifica. É isso que nós temos que pedir para Deus, ter uns lábios purificados, um coração purificado, cheio da presença do Senhor, cheio da palavra. A palavra diz que a nossa língua deve ser uma pena, é uma caneta na mão do destro escritor, porque é através da nossa língua que nós escrevemos, gente, a nossa história, a bênção. Nós determinamos através das nossas palavras o que nós vamos ser, o que nós vamos fazer, os objetivos, os alvos, o alvo que nós temos que atingir, que é a salvação. Não tirar os olhos de Jesus. Nós temos metas, nós colocamos coisas para nós nos superarmos. Não, esse ano eu vou fazer isso. Não consegui, o ano que vem eu vou de novo. E é assim, gente. Nós não podemos desanimar, nós não podemos procrastinar o tempo todo. Tem gente que começa a ler um livro e para, nem termina, começa um curso e para. Desânimo, procrastinam tudo nas suas vidas, procrastinam a bênção. Vivem ali, ela impede a bênção de chegar na vida dela e dela reclama. O outro está sendo abençoado, eu não. Mas fulano, eu não. Por quê? Porque ela está no eu não. O desânimo está ali. A fonte está o quê? Está suja. Muda as tuas palavras, muda o teu vocabulário para você ver se as coisas não começam a mudar, se as coisas não começam a agir. Eu fiquei muito feliz esta semana, Eu fui no médico com meu filhinho e nós estávamos sentados esperando o doutor chamar para consulta e ele não estava assistindo nenhum desenho, ele estava sentado do meu ladinho. E pela primeira vez ele falou uma frase. Ele olha uns desenhinhos e daí ele disse assim: o urso come mingau. É Deus. Porque todos os dias, gente, eu oro, meu esposo ora, nós abençoamos ele. Eu digo: Senhor, todas as funções cognitivas do cérebro dele estão ativadas. Em nome de Jesus. Ele fala todas as palavras, ele fala frases, idiomas. O Senhor vai usar a vida dele, Pai, para pregar para muitos. Eu sei que ele é um vaso escolhido. E o Senhor, Pai, já está trazendo o cérebro dele para a normalidade, em nome de Jesus.
Eu nunca disse que o meu filho é autista, eu digo que ele tem. Existe uma diferença entre ter e ser. Ter é algo de momento. Eu nunca digo ele é, eu digo ele tem. Mas em nome de Jesus eu digo ele já está curado. Porque para Deus nada é impossível. Eu profetizo todos os dias a bênção, a cura. Hoje ele pega o telefone e ele vem nos pedir o desenho que ele quer assistir. Ele fala. A Polly, o Zuzu, que é o Zuzu Pets. Ele diz o lobo, que ele quer ver o lobo e os 3 porquinhos. Ele pede. Aí ele falou pro meu marido, ele não entendeu que era o lobo. E daí ele disse porquinho. Aí ele, tá, filho, o lobo e os 3 porquinhos. Ele está se comunicando. E cada dia nós vemos a evolução. Porque todos os dias eu declaro que ele fala todas as palavras, frases, que ele acompanha a turma dele, que ele vai se formar, que eu vou ver ele se formar numa faculdade. Eu declaro isso sobre a vida do meu filho e é isso que você tem que fazer. A tua boca tem que jorrar bênção e não maldição. Abençoar, chamar a existência, isso é fé. E é isso que o diabo tenta roubar de você, a tua fé, para você ficar desanimado, para você se sentir um fracassado, um derrotado. É isso que Satanás veio para fazer, gente, matar, roubar e destruir. Eu não vou me estender mais aqui, que você continue lendo, tem mais coisas aqui, né? E aqui diz mais, gente. Reflete sobre as tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé da malignidade. Não te retiras, permaneça no caminho. Olha, avalia o caminho que você tem seguido. Avalia a tua vida, o que tem saído da tua boca, o que você tem gerado, o que você tem pronunciado. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra. Que elas sejam curadas, libertas. Que esse espírito de desânimo saia da vida delas, Pai. Que elas sejam abençoadas. E que o Espírito Santo venha trabalhar na mente e no coração, devolvendo ânimo para essas vidas, Pai. A fé aos seus corações. Que elas venham, Pai, glorificar o teu nome, que elas venham profetizar cura, bênção, transformação, que elas venham ver o milagre, Pai, do lado de dentro, não só de fora, acontecendo na vida dos outros, mas que ela aprenda a abrir a sua boca e glorificar, gerar vida e não morte, Pai, que eles venham colher o fruto da sua boca, dos seus lábios, daquilo que elas estão gerando, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo cura, bênção, libertação, bom ânimo, Pai. Saúde para essas pessoas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.